Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada, mas no vídeo de hoje eu venho trazer uma informação que na verdade é típica do jornalismo, que é a minha primeira graduação. Eu já sou advogada há 12 anos e como jornalista eu tenho aí quase 20 anos de profissão. Mas a questão é a seguinte, vocês que vêm acompanhando os vídeos aqui do canal devem ter percebido que eu tenho dado alguma atenção para os crimes bárbaros que têm acontecido com crianças, principalmente quando elas são vitimadas dentro da própria casa, por pessoas da própria família que deveriam estar cuidando delas, protegendo essas crianças. As pessoas estão sempre comentando, ou nos meus vídeos, ou então quando eu publico no Facebook, que as crianças estão sendo vítimas nesse momento de um número maior de crimes relacionados a elas. Mas, na realidade, isso sempre aconteceu. Só que a imprensa não dá o devido destaque para o assunto quando esses crimes acontecem na classe mais baixa. É muito comum acontecerem no Brasil vários crimes, como o que vitimou o menino Henri Borel no Rio de Janeiro, ou o menino Gael em São Paulo, mas a gente não fica sabendo. E por quê? Porque esses assuntos, eles têm mais valor para a imprensa quando atingem pessoas de classe mais alta. Por exemplo, você lembra do caso do Miguel, o menino que caiu de um prédio lá no Nordeste? Por que aquele assunto ganhou tanto destaque na mídia? Porque ele envolvia pessoas de classe média, média alta. Existe uma explicação, e essa explicação está nas teorias do jornalismo. O nome disso é critério de noticiabilidade. A historinha que a gente usa muito para poder justificar o que é ou não notícia é a seguinte: quando um cachorro morde o homem, não é notícia. Mas se o homem morder o cachorro, vai passar a ter interesse jornalístico aí. Por quê? Porque foge da normalidade, foge daquilo que se espera. Então, infelizmente, a gente vive num país onde é normal uma criança ser assassinada dentro de casa. E quando esse assunto vai para a mídia local e não a mídia nacional, justamente porque não tem esse impulso da noticiabilidade, da notoriedade das pessoas envolvidas. Em outras palavras, as pessoas como eu, como você, da sociedade, nós vamos nos identificar muito mais com crimes que acontecerem na nossa mesma classe social do que em classes sociais mais baixas. Esse é um critério, então, para que a imprensa decida o que vai ser noticiado e o que não vai ser noticiado. Por outro lado, isso faz com que nós, meros espectadores, leitores dos órgãos de imprensa, a gente tenha uma visão equivocada da realidade. Porque o que a gente vê sendo noticiado na imprensa representa unicamente uma parte da realidade. E isso também é estudado em teoria de jornalismo, que é a chamada teoria do espelho. A gente vê aquela realidade que é refletida pela imprensa, porém a gente não enxerga tudo aquilo que não alcança essa reflexão. Agora a gente está diante de dois casos muito importantes, né, que envolvem crianças de classe média e média alta, e que esses casos estão chocando a sociedade, como se eles fossem únicos. Mas eles não são. Eles são só mais alguns crimes contra crianças, o que acontece diariamente no país. Isso é muito triste, muito mais triste talvez do que você estivesse pensando. A questão é que isso não está acontecendo agora, não passou a acontecer agora. A gente está ouvindo falar agora sobre o assunto porque nesse momento está envolvendo pessoas de uma classe social mais elevada. Mas Priscila, tem umas 2 semanas, uma semana, eu ouvi falar de uma outra criança que foi assassinada em tal circunstância, assim, e ela era pobre. Por que você ouviu falar nesse assunto?
porque nós estamos num momento em que tudo relacionado a crianças morrendo se tornam importantes para a imprensa, justamente porque elas têm o gancho, que é o termo que a gente utiliza em jornalismo, para poder falar desse assunto, sendo puxado pelo assunto principal, que são as mortes, né, desses meninos de classe média. Se eu pedir para você citar para mim mais 2 casos famosos de crianças que morreram pelas mãos dos próprios pais ou mães ou parentes, quais seriam os casos que viriam à sua mente? Provavelmente o caso da Isabela Nardoni e do menino Bernardo. E igualmente são casos que envolvem pessoas de classe social mais elevada. A morte de crianças acontece o tempo todo, mas não nessas classes sociais. Então, somente quando crimes acontecem na classe social mais elevada é que acontece aquele fenômeno que seria o homem mordendo o cachorro, do exemplo que eu dei, que é típico do jornalismo. Então, toda vez que você visualizar um assunto, uma notícia sobre alguma coisa que esteja sendo alvo do interesse da imprensa, não se engane. Isso aí não significa que é a primeira vez que acontece ou que está passando a acontecer agora. Simplesmente, isso pode estar tendo interesse da imprensa nesse momento. E aí você pode estar se questionando, mas é certo a imprensa fazer isso? Olha, errado não é. Por que que não é errado? Porque a imprensa não tem espaço físico, não tem equipe, não tem condições de noticiar tudo o que acontece. Ela precisa sim selecionar aquilo que considera mais importante. E é justamente por isso que existem os critérios de noticiabilidade. Meu objetivo aqui hoje é te orientar nesse sentido, para que você não pense que somente acontece no país aquilo que é noticiado. Existe muita coisa que acontece, mas a gente não fica sabendo. E é por isso que a gente tem que ficar sempre esperto e consciente de que o que a imprensa nos oferece é apenas uma parcela da realidade, ok? Eu fico por aqui hoje e se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de assunto, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like para o YouTube saber que o conteúdo é relevante e a gente se vê na próxima.